O mundo está ao contrário e ninguém reparou. Ou será que já repararam e querem continuar vivendo essa doença coletiva que estamos vivenciando no mundo atual? O caso Vini Júnior, mais uma atitude, né, racista, acusada pelo jogador e que tem todos os indícios para tal, ilustra vários pontos bizarros, né, e doentios, assustadores da sociedade em pleno 2026. Esse é o tema de hoje aqui no canal Tiratema. Vem comigo que o papo hoje é mais do que a Vera, é reto, direto e precisa ser falado. Senhoras e senhores, amigos e amigas, cá estamos para mais um vídeo especial no canal Tiratema. Antes de mais nada, se você não está inscrito, se inscreva agora aqui. Estamos em busca de chegar a 600 inscritos e depois 700, 800, 900, 1000 inscritos e assim por diante. Muito importante você apoiar o nosso trabalho nesse iniciozinho de canal. Se você também já assiste aqui aos nossos conteúdos, além desse, você pode ativar as notificações, clicar no sininho e ficar por dentro de cada novo vídeo que surge por aqui. E curta, cara, dê o like nesse vídeo que é muito importante. É a forma que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e assim ele espalha, entrega, né, para cada vez mais pessoas que vão conhecer o nosso trabalho. Cara, caso Vini Júnior, primeiramente, racismo não tem tolerância, não tem não pode ser justificativa para nenhum tipo de ação do Vini Júnior ou qualquer outro jogador. Ainda que ele balançasse a genitália para a torcida do Benfica, não seria plausível uma reação racista ou que indique qualquer comportamento discriminatório, né? Para quem não ficou sabendo o que aconteceu, jogo da Champions League, mata-mata inicial, né? Entre Benfica e Real Madrid lá em Lisboa, e o Vini Júnior marca um golaço, coisa linda, né? De chapa na gaveta, faz uma dancinha ali na bandeirinha de escanteio, mas também, cara, nada absurdo, né? Vamos falar a verdade. E aí tem-se uma reação no estádio. A gente já viu aí repercussões até de alguns torcedores pontuais ali fazendo símbolo de macaco, né? Para tentar atingir o Vini Júnior. Não é a primeira vez que isso acontece na carreira dele. Muito já foi repercutido de coisas do tipo na Espanha, né, onde ele atua no Real Madrid. O caso mais famoso talvez tenha sido lá no estádio Mestalla, né, num duelo entre Real Madrid e Valência. É um jogador que já convive com isso, que ele tem um viés provocativo, vamos dizer assim, no estilo de jogo dele, mas que isso nada justifica atitudes racistas, cara. É surreal. Vou até colocar aqui na tela, vou botar sem áudio para não ter questões de copyright, né? De como foi o momento ali. Peguei até esse vídeo do UOL. E o que acontece aqui, né? O Vini Júnior, logo depois de fazer o gol, tem ali uma reação do estádio, não sei o quê. E o Prestiani, jogador argentino ali, jovem jogador argentino do Benfica, encobre aqui com a camisa para não ter nenhum tipo de leitura labial e confundir ali a situação. E o Vinícius Júnior, na hora, o acusa de tê-lo chamado de macaco, né? No espanhol chamam de mono, é a forma como usam o termo nojento e racista. E na hora ele comunicou ao árbitro, foi colocado em prática ali o protocolo antirracista, mas o jogo continuou, o próprio Vini Júnior deu andamento à partida. O Mbappé também depois deu uma entrevista muito sóbria, né, e taxativa para a TNT Esportes, em que ele fala muito bem até, né, sobre a questão e tudo mais, do quão absurdo foi, e ele afirma que ouviu o Prestiani falar 5 vezes a palavra mono. O jogador benfiquista alegou que usou um outro termo homofóbico e tal, que foi confundido. E muito me espanta que premeditadamente ele já colocou a camisa na frente da boca, né, para não ter nenhum tipo de análise sobre o que ele falou, né? Por que esse medo, né?
já que xingamentos à torta e à direita são vistos num campo de futebol e até normalizados muitas vezes, né? Mas por que diabos você vai colocar a camisa na frente se você está falando algo que corriqueiramente acontece no campo de futebol? Enfim, muitas questões para serem analisadas, e a UEFA e os dispositivos ideais vão fazê-lo. Mas não acaba aí, né? Fora a situação ridícula, né? Criminosa que se imputa nessa situação e em outras várias que aconteceram já com o Vinícius Júnior, em que pese, cara, eu tenho minhas ressalvas ao jogador Vinícius Júnior, até algumas provocações que ele faz que eu acho que passam um pouco do ponto esportivamente falando, nenhuma delas pode ser usada como justificativa, como contexto sequer para justificar ou amenizar que seja atitudes racistas, ainda mais em pleno 2026, cara. É um negócio surreal e óbvio que, pô, eu como pessoa branca aqui falando no canal de YouTube, falo indignado, mas né, não é algo que me aflige diretamente, né? Me aflige como empatia humana, né? E como nojo do que o mundo ainda oferece enquanto crueldade, enquanto discriminação, né? Socialmente falando. E um cara como o Vinícius Júnior, que é muito bem sucedido na sua carreira, joga num dos maiores clubes do mundo, ganha milhões por ano e tudo mais, ainda assim, nessa posição de privilégio social, ele é atacado pela cor da pele dele. Então você imagina o que outras pessoas pretas na esquina da sua rua ou em outras situações até hierárquicas em que ele está desfavorecido, o que essas pessoas não passam, não ouvem e não sofrem enquanto preconceito e racismo mesmo, né? Às vezes até velado e às vezes diretamente. Aqui no Brasil muito se acontece, né? A Europa ainda é normalizada em vários países, então tem que ser uma luta diária liderada por todos, seja branco, seja preto, mas que deve se ouvir principalmente as pessoas pretas e a dor que elas têm referente a esse assunto, né? Vamos parar de relativizar, parar de normalizar, parar de colocar panos quentes nessas situações e tratar com peso, com rigor que deve ser tratado, que é, cara, cancelar a partida, tirar ponto de clube, punir jogador, suspender, banir se repetir. Enfim, tem que ser tomadas atitudes mais drásticas, além de protocolos que são bonitinhos para inglês ver, né, como dizem, e que efetivamente não tem uma eficácia que cara, consiga extirpar essa doença do mundo esportivo e do mundo como um todo. Acho que o futebol é uma plataforma de exemplo muito, muito importante, né? Para educar a sociedade, né? E passar um recado claro que não se pode permitir tudo. O futebol não está à margem da sociedade, ele ainda, pelo seu clamor, pelo amor que ele gera nos seus aficionados, ele tem de dar respostas punitivas muito fortes para casos de racismo, cara. Ainda é muito embrionário, ainda é muito frágil, ainda é muito leve tudo que se diz respeito à discriminação no futebol mundial. E o Brasil também está incluso nisso, né? O Brasil, apesar de ter uma população miscigenada e não tenho dados aqui sólidos, mas uma população que é majoritariamente até preta, ou enfim, e que convive com o racismo em todas as suas camadas, ainda muito forte, né? Enfim, é um pouco complicado, assim, embrulho o estômago falar sobre o assunto, mas não para por aí. A CBF, cara, fez um post pro Vinícius, de apoio ao Vinícius Júnior, de estamos com você, né, que foi bastante pertinente e importante de se cravar a posição, enquanto o próprio Benfica passa pano na situação, defende de maneira irrestrita o seu jogador, em vez de criar uma posição de maior isenção e avaliar o caso com toda a cautela que ele exige. A CBF foi lá e mostrou apoio ao Vinícius Júnior. Só que aí, cara, a doença que a gente fala, ela também vai para outros vários níveis. Aí você vai ver os comentários dessa postagem da CBF,
E aí a gente olha aqui, cara, os comentários assim da galera, a galera pedindo parabéns pro Neymar, porque a CBF, dias atrás, não fez um post parabenizando o Neymar. E aí veio a horda do cara toda num post tão importante, cara, para se posicionar e para falar sobre o tema e para repudiar, né, o racismo e coisas mais densas aí que a gente vive na sociedade. O assunto vira o Neymar. Cara, é um negócio desalentador, vou falar para vocês, porque isso também ilustra uma outra parada, né, cara? O público de futebol, num todo, é um público que normaliza, vamos falar a verdade aqui, normaliza racismo, homofobia, discriminação, machismo pra caralho, tudo que há de pior na sociedade e que aflige, né, parcelas relevantes da nossa sociedade, é normalizado e visto com alienação, com esse olhar pobre, né, tacanho do público majoritário do futebol que quer viver uma bolha, muitos deles porque querem realmente perpetuar esse lugar de preconceito e discriminação e foda-se, né, porque são privilegiados na sociedade, tá tudo certo, outros por ignorância, que não querem pensar a fundo mesmo, e é isso aí. E, cara, deturpam-se debates que são, cara, importantes para a gente evoluir como ser humano e ter uma sociedade mais igualitária, mais justa. Assim, é desanimador, cara, é desanimador. Isso aqui me pegou. Não bastasse o acontecimento lá em Lisboa, no jogo entre Benfica e Real Madrid, o público brasileiro aí fazendo das suas. E depois é o primeiro a apontar o dedo para a Argentina para dizer que é isso, que é aquilo, e a falta de consciência aqui, nítida e notória, num momento como esse. Então, acho que isso ilustra muito bem, cara, essa bizarrice coletiva que a gente vive hoje, em especial com o boom digital, né? De como o ser humano, a gente achou que ele ia evoluir, mas ele continua patinando e regredindo numa escala ali, né? A evolução do homem que vai do Homo sapiens, Homo erectus, não sei o quê. Hoje a gente está fazendo o caminho inverso, cara. Tá andando, tá dando de ré e enfim, é realmente desmotivante, cara, falar sobre esses temas olhando a ótica dessa galera que não consegue avaliar as problemáticas, né, tão fortes, né, tão densas de uma situação dessa, como a que vem acontecendo frequentemente com o Vinícius Júnior, que novamente é um cara que está no topo aí do futebol mundial e sofre com isso. Você imagina o jogador da terceira, da quarta divisão, jogador preto, o que ele não vivencia em clubes e em situações sociais mesmo, né? Então vamos tentar afiar o nosso senso crítico para isso, engajar nessa luta, né, cara, para uma sociedade menos escrota, menos nojenta, menos discriminatória e tentar fazer um mundo melhor, começando pela gente e dando voz às pautas que são realmente necessárias para uma sociedade mais evoluída, uma sociedade melhor e que vale a pena, acho que acima de tudo. Essa é a mensagem que fica aqui. Eu quero saber a opinião de vocês aqui no Tiratema, comentando nesse vídeo, compartilhando com quem vocês conhecem e querem falar sobre essa pauta, curtindo o vídeo se você chegou até aqui e gostou, e se inscrevendo, lógico, se você não está inscrito. Aqui o Papo é a Vera, a gente fala de tudo e não vai se furtar a falar de temas sensíveis como o racismo escancarado que a gente vive no futebol. É isso. Dureza, tá difícil, mas vamos em frente, vamos lutar, vamos lutando, porque a gente não pode aceitar uma sociedade como essa. Abraço para geral, até a próxima, valeu.